Shalom, shalom, boa tarde, mulheres de Deus, mulheres sábias, mulheres posicionadas. Louvado seja Deus por esse tempo precioso em que nós vamos iniciar mais uma live, onde com certeza o Senhor estará também ministrando ao nosso coração nesse dia, nesse tempo precioso, nesse tempo especial, nesse tempo profético. Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Já compartilhe essa live em nome do Senhor. E vamos que vamos, pois o Senhor ele vai ministrar ao nosso coração de forma profunda, assim creio eu. Eu oro declarando agora sobre a sua vida a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda aqui, Fabiana. Eliselda, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Érica, mulher herdeira dos céus, glória a Deus. Edilza Reis, Pedrita Mames, seja bem-vinda, Mames, a bênção. Girlene Batista, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Todas vocês que estão chegando aqui, Deus abençoe de forma extraordinária em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus para todo sempre. Vamos adorá-lo, rendê-lo a adoração nesse dia, nessa tarde, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade em que nós estamos aqui, Paizinho, para declarar que o sangue do Teu Filho está sobre as nossas vidas, nos cobrindo, nos revestindo, nos purificando de todo pecado. Ó Deus, elevamos os nossos olhos para os montes. De onde vem o nosso socorro? Somente de Ti, Pai. É por isso que nós estamos aqui crendo, confiando no Teu propósito, nos alinhando, Senhor, no centro da Tua vontade, para que em todas as coisas o Senhor se mova. Move o céu nessa tarde, Pai, sobre as nossas vidas. Liberta-nos, ó Deus, de nós mesmas, Senhor. Liberta dos erros, Senhor, dos pecados, Pai. Vai passando o Teu sangue agora e purificando. Ó Deus, gerando em nós arrependimento, confissão, renúncia e abandono total do pecado, Pai. Em nome de Jesus, vai alcançando as nossas famílias, os nossos filhos. Guarda tudo aquilo que leva o nosso nome. Cerca as nossas casas com as Tuas muralhas de fogo. Em nome de Jesus Cristo. Guarda, Senhor, as nossas famílias, a nossa parentela. Protege o nosso casamento. Cobre com o Teu sangue toda a nossa família. Alcança, Paizinho, tudo aquilo que é nosso, tudo que leva o nosso nome, e traz a Tua proteção por Tua misericórdia. Libera os Teus anjos, Senhor, para esse tempo profético, para que venham estar guerreando, Senhor, por nós, em nome de Jesus, e nos concede a Tua vitória, em Teu nome, Jesus. Eu declaro agora, Pai, a armadura completa sobre todas nós, em nome de Jesus, sobre a nossa casa, a Tua proteção. Mais uma vez eu clamo e peço ao Senhor, que o Senhor venha conduzir. Recebe, meu Pai amado, esse momento profético em que nós estamos aqui pela fé, Pai, abraçando, Deus eterno, a Tua verdade e nos alinhando com a Tua palavra, que é fiel, que é verdadeira, que é digna de toda a aceitação. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, vai tirando os impedimentos, os bloqueios, os pensamentos, o cansaço, a indisposição, toda a fadiga, em nome de Jesus. Lança por terra, meu Senhor, e dai-nos vitória. Alcança os nossos filhos, protege os nossos filhos e traz a Tua libertação, Pai, sobre cada área dos nossos filhos, não importa a idade. Nós queremos declarar a libertação, a cura e a transformação completa. Eu declaro o sangue de Jesus sobre cada casa aqui, Pai, representada, em nome de Jesus. Eu declaro o Teu sangue agora sobre cada filho, Pai. Em Teu nome eu clamo, Jesus, e coloco-os todos, Deus, pela fé, debaixo desta cobertura, debaixo desse favor, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Assim, Pai querido, eu te peço que o Senhor nos direcione, em nome de Jesus. Limpa, Pai, o nosso interior, Senhor. Passa o Teu sangue, lava, Senhor. Lava-nos de toda iniquidade, Pai. Todo pecado oculto, Senhor, tudo aquilo que é, Pai querido, uma manifestação de pecado em nós, Senhor. Nos lava por completo. Banha-nos com o Teu sangue, Jesus, e nos ajuda a avançar, a prosperar, andando, Senhor, em retidão, segundo a Tua preciosa vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que o sangue de Jesus Cristo faça você alva cada dia mais, alva, mais alva que a neve, em nome de Jesus. Se nesse sangue nós estamos lavadas, então seremos mais alvas do que a neve. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Essa é a promessa que o Senhor faz para nós, e nós estamos aqui para desfrutar
desse favor e dessa promessa, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos para mais uma live poderosa, em que o Senhor tem nos trazido esse tempo profético para que nós possamos crescer na graça e na sabedoria do grande eu sou. O tema da nossa live hoje é: liberte seus filhos através da obediência. Por onde? Através do sangue do Cordeiro. Então, liberte os seus filhos pela obediência e pelo sangue do Cordeiro. É muito importante você saber que hoje é um dia muito importante no nosso calendário espiritual, o calendário bíblico, porque hoje marca o início da Páscoa bíblica, né? Como nós sabemos aqui, como temos trazido o nosso calendário gregoriano, ele sofreu bastante mudanças e ele não está condizente com o calendário bíblico. E dentro dessa ferramenta do calendário bíblico, né, onde está escrito na própria Bíblia, sendo esse mês determinado aí para ser o primeiro mês, como determinação da parte do Senhor, hoje, a partir das 18 horas, daqui a pouquinho, já estará abrindo-se o portal aí para esse tempo profético que é a Páscoa. Então, nós estamos aqui para aprender o que é que nós vamos usufruir dessas verdades bíblicas, vamos abraçar a palavra de Deus em sua intensidade. Então, hoje marca esse dia e não é sobre ovo de chocolate, não é sobre coelhinho, nada disso. É um tempo profético, é um tempo de reflexão, é um tempo para a libertação da sua casa. Então, eu já venho trazer para você aqui essas diferenças, né? Porque nós acabamos comemorando aquilo que nós aprendemos e, infelizmente, muitas vezes nós não investigamos, né, de onde vieram os conhecimentos e nós acabamos por muito tempo vivendo na ignorância. Mas a palavra de Deus diz que o conhecimento da glória do Senhor se expandiria sobre toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. E eu creio que esse é o tempo em que o conhecimento da glória do Senhor tem chegado para nós de uma forma extraordinária. E eu quero que você esteja debaixo desse favor, assim como eu também quero estar. Então, a Páscoa bíblica, você vai conhecer um pouco mais da instituição dela pelo próprio Deus, lá no livro de Êxodo, o capítulo 12. Nós passamos a semana, eu passei sempre como desafio para você durante a semana, ler o capítulo 12 do livro de Êxodo. É um capítulo um pouco extenso, mas que vale a pena, porque lá está o passo a passo de como o Senhor estava orientando o povo de Israel para sair daquele território de opressão de mais de 400 anos, que eles estiveram ali cativos no meio do Egito, né, pelo povo egípcio. Então, aqui o Senhor trouxe o capítulo 12 de Êxodo como um memorial eterno. Se é eterno, então ele precisa ainda ser visto, ele ainda precisa ser usufruído. Nós precisamos acessar esse memorial. Inclusive, a Bíblia orientava o povo ali, orientou o povo de Israel para todo ano fazer a reflexão da verdadeira Páscoa. Então, nós vemos que no mundo contemporâneo, a gente vê que todo ano tem essas festividades, muitas vezes vem com uma reflexão, só que é uma reflexão que não está pautada aqui, muitas vezes pela verdade bíblica, e mesmo que a gente tente camuflar as coisas, tente melhorar ali, ainda muita coisa se perde, porque a Bíblia diz que o povo perece por falta do conhecimento, e a falta do estudo, a falta do avançar para entender as coisas, acaba deixando, muitas vezes, nós no campo de um conhecimento vazio, de uma verdade rasa, e deixamos de usufruir o mais de Deus simplesmente porque nós não nos aprofundamos no conhecimento dele. Então, a Páscoa bíblica, ela vai marcar a libertação do povo de Israel, ou seja, a libertação do povo de Israel lá do Egito, do cativeiro do Egito, que foi quando Deus ordenou
ordenou que os hebreus, eles sacrificassem um cordeiro sem defeito, que passassem o sangue nas portas e se preparassem para sair. E você vai ver isso se contextualizar, se concretizar dentro aí de toda a abordagem espiritual que nós estamos aqui trazendo também para a Páscoa, que foi exatamente um evento que lá no comecinho já estava apontando diretamente para o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, exatamente como está lá escrito em João, capítulo 1, versículo 29. Então é preciso você entender que a data da Páscoa bíblica, no calendário bíblico, então a Páscoa ela vai acontecer no 14º dia do mês de Nissan, que é aqui ao entardecer, lembrando que, segundo o calendário bíblico, de acordo com a contextualização que Deus estabeleceu, o dia se inicia no cair da tarde. Então você vai ver que os calendários eles se divergem e nós precisamos estar nos ajustando dentro disso aí para a gente entender que há uma movimentação espiritual, sabe por quê? Até porque o reino das trevas, eles entendem sobre isso. As pessoas que são evoluídas nesse sistema, eles vão agir contra o povo de Deus, exatamente dentro dos princípios, dos significados, das coisas espirituais. E nós, como povo de Deus, por não saber, nós acabamos não acessando, não conhecendo, e fica por isso mesmo, né? Então, sendo que o 14º dia do mês de Nissan, em 2025, corresponde aqui ao anoitecer do dia 12 de abril, que no caso é hoje. Então, no nosso calendário gregoriano, hoje nós estamos no dia 12 de abril, mas na verdade, pela Bíblia, é o 14º dia do mês de Nissan. Lembrando aí que vai ter sempre diferenças, muitas diferenças de dias muito grandes. Esse ano coincidiu aqui que o mês acabou caindo no mesmo mês, mas muitas vezes tem mudança de mês também, e os anos é muita diferença, porque pelo calendário bíblico, né, contando ali desde o comecinho, está no ano de 5.785, enquanto nós estamos aqui no ano de 2025. Então houve aí um apagão, tem muita coisa que se perdeu nesse meio aí. Então a Páscoa convencional, que é a Páscoa pelo calendário gregoriano, ela é celebrada aqui, né, na nossa esfera. Ela não tem base nas escrituras, mas ela foi misturada aí. Ela, por mais que tenha uma aparência de que é uma Páscoa cristã, mas ela foi misturada com tradições pagãs, com celebrações aí voltadas para fertilidade, porque entra aqui a questão dos ovos, do coelho e tal. Então aqui é uma celebração misturada com tradições pagãs. Então tem aqui essa mistura com a primavera, só que não é a primavera bíblica, porque nós, dentro do calendário bíblico, também nós estamos na primavera. Então isso aqui foi da Europa antiga e de tempos, né? Com tradições pagãs de tempos pagãos. Então a Páscoa contemporânea, ela é celebrada aqui sempre num domingo, né? Variando a data de acordo com o calendário, ou seja, a Páscoa em si, ela é celebrada num domingo, variando de data de acordo com o calendário lunar cristão, que foi adotado pela Igreja Católica. Essa Páscoa aí é pagã, vamos dizer assim. Então, aqui tem um engano do inimigo que trabalha dentro dessa perspectiva aí do calendário gregoriano. Então, são altares que são levantados para deuses pagãos. Então, Satanás, ele sempre trabalhou dessa forma. E a estratégia dele sempre é desconfigurar o tempo de Deus na nossa mentalidade. Para quê? Para que a gente não aproveite do tempo específico de Deus, do ciclo de Deus, das festas bíblicas, para que nós percamos a essência do que tem por trás dessa festa, porque não são meras festas. Da mesma forma que as festas ditas do mundo no calendário gregoriano não são festas sem intenções, não são festas vazias, são festas intencionais. E nós também temos que saber que Deus, ele é o maior estrategista que possa existir. Ele que criou todas as estratégias. Então o inimigo, ele vai fazer de tudo para deturpar aquilo que o Senhor trouxe de verdade, distorcendo as verdades do Eterno e implantando as suas mentiras.
Então você vai ver que a própria Bíblia fala lá, o profeta Daniel, ele deixou escrito lá no capítulo 7, versículo 25, dizendo que ele tentaria mudar os tempos e as leis, e foi exatamente isso que aconteceu aqui com relação às festas bíblicas. Então, esses tempos e leis começaram a ser mudados exatamente com a mudança do calendário. Então, Jesus morre, Jesus ressuscita. Então, dentro desse momento aqui, exatamente nessa configuração de momento Páscoa, é quando o calendário ele sofreu uma transformação. Por quê? Porque houve zeragem, né? Zerou o calendário. Então, o Papa Gregoriano, ele que era a autoridade da época, zerou o calendário, então passou a contar ali após a morte de Cristo. Você vai ver o calendário lá, a história vai sempre dizer, ó, tantos anos antes de Cristo, tantos anos depois de Cristo, sempre vai ter, por causa disso, porque tem essa contagem. Então, o marco aqui foi depois da morte de Jesus que o calendário foi zerado. Mas Deus ele já tinha instituído uma data, Deus ele já tinha instituído um mês. Então é importante você saber dessas coisas e procurar estudar para que você esteja debaixo do favor de Deus de verdade, né? Para que nós não venhamos estar no engano. Então, aqui o que eu posso chamar, eu chamo estou chamando aqui de Páscoa convencional. Então, nessa Páscoa convencional, que é a Páscoa do mundo, na realidade, o povo, o mundo, não está lembrando da libertação do Egito e nem tampouco do sacrifício do Cordeiro. Você vai ver que as pessoas vão comemorar tudo. Mas assim, as escolas, eu falo porque eu fui de ambiente de escola, eu sei muito bem o que é isso aí. Então, muitas vezes passa longe. Então, aos poucos que eu fui começando a entender, é que eu fui mudando a perspectiva. Mas é algo muito delicado, porque é algo cultural. É algo que está enraizado na cultura e isso começa a vir com força. Porque é difícil você desmistificar aquilo que já estava implantado há anos, que foi de geração a geração. Então é isso o que o Senhor tem nos levantado para fazer, para aos poucos ir derrubando essas fortalezas de mente que o inimigo construiu ao redor das pessoas, né, na mentalidade das pessoas, de geração a geração, para que a verdade sobre Deus ficasse sem ser acessada. Então a Bíblia diz: conhecereis a verdade te libertará. E é com o conhecimento da verdade que a libertação, e a maior libertação, a principal que precisa ocorrer primeiro, é a libertação da sua mentalidade. Então nós precisamos virar essa chave, mudar a mentalidade, entender as coisas e fazer. Agora, tem coisas que você precisa entender. A Bíblia, ela está recheada de direções proféticas. E daqui que você vai entender, então é melhor você aplicar, obedecer. Você obedece, depois você busca entender aquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque não é você que vai julgar o que Deus escreveu como leis, como mandamento perpétuo. Quem é você? Uma mera criatura para querer contender com o seu Criador, aquele que fez você, aquele que criou todas as leis, todos os parâmetros aí necessários para serem vividos. Então é necessário você pensar sobre isso e investigar. A Bíblia diz que nós temos que investigar, examinar as santas escrituras, né, as sagradas escrituras. A palavra de Deus ela precisa ser examinada. Não é uma leitura qualquer, é uma leitura estudada. É pegar aí, destrinchar, estudar mesmo, investir nisso. Então, essa data aí, na verdade, que o mundo celebra, a gente vai ver que daqui a mais alguns dias, que acabou coincidindo, ficando no mesmo mês, daqui a alguns dias vai ter a celebração da Páscoa aí, dita, né, cristã, mas na verdade que é dentro desse conceito que eu estou falando, porque está seguindo aqui o padrão do calendário gregoriano. Então, nós como cristãos, nós não devemos comemorar a Páscoa nessa perspectiva, uma vez que a verdade chegou até nós. Então, nós não temos também que nos render a esse sistema, né, desse calendário. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Então, é sobre isso aí. Ore ao Senhor e peça discernimento. Então, nessa data aí, onde no calendário gregoriano se diz que será a Páscoa, aqui se ergue um trono.
É um trono maligno, né? Para uma deusa pagã que é chamada aqui de Ostara. Então, pode ser chamada também de Eostre, é outro nome aqui, que é uma antiga divindade germânica da fertilidade e da primavera. Você depois pode pesquisar sobre isso aí, estudar um pouco mais para poder você entender. Eu sei que são assuntos muitas vezes complexos e não é todo mundo que tem interesse, mas, né? Fazer o quê? Nós estamos aqui para trazer o conhecimento e ao menos despertar em você esse desejo de você ir buscar, para que você diga, deixa eu ver o que é que está sendo falado aqui naquela live, e deixa eu ver se isso aqui tem contexto bíblico, deixa eu estudar um pouco mais, porque você tem que entender que tudo nesse mundo tem um significado. Tudo nesse mundo tem uma contextualização ligada diretamente ao espiritual. Então, aqui eu já quero que você reflita, porque sabe de onde é que vem aí os símbolos do coelho e o símbolo dos ovos? É exatamente da adoração a essa entidade. E quando nós fazemos essas práticas, nós também estamos levantando altares. Então, você vai entender aqui, você vai ver nas pesquisas que você for fazer, você precisa fazer as suas análises, porque vai haver que dentro do sincretismo, você vai ver o nome de uma entidade passando com nomes diferentes aí nas religiões pagãs, mas você vai ver que vai ser sempre dentro daquele mesmo padrão. Então, tem diversos nomes, mas o trono é um só. É um só que está sendo adorado. Então nós que temos Jesus como nosso rei, nós jamais devemos estar abrindo brechas, abrindo portas para erguer nenhum trono, porque depois vai ter divisão de pensamento, né? Então a Bíblia diz que não tem como você servir a dois senhores. Olha só aqui, ó. Hoje repensem sobre a questão de ovos da Páscoa. A minha pequena ganhou um, mas pesquisando vi que não seria bom ou algo do tipo. Olha só, é sério, né? Pode parecer radical, mas prefiro ficar com a verdade. É uma questão de escolha, né? Enfim, orem ao Senhor e busquem discernimento no Senhor a respeito disso aí. Então, o coelho aqui na Páscoa convencional, ele é o símbolo da fertilidade. E os ovos, eles, porque aqui o nome dessa deusa, ela é a deusa da fertilidade, né? É conhecida assim. Os ovos eram pintados e eram enterrados em rituais pagãos para oferendas para essa entidade. Então, sem perceber o que era que acontecia. O que acontece na verdade, né? Muitas famílias cristãs estão levantando um altar espiritual aqui para um trono pagão dentro da sua própria casa, que muitas vezes nem sabe quem é. Então, enquanto deveriam estar preparando o lar para a libertação, para a consagração, para reviver, para relembrar o sacrifício do Cordeiro de Deus, para clamar pela libertação dos seus filhos, estão fazendo o quê? Enterrando os seus filhos, entregando os seus filhos. Então, é preciso entender, a nossa Páscoa, ela é uma Páscoa diferente. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o seguinte, ó: Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. É Cristo. Cristo, ele veio fazer todo esse sacrifício e ele entregou a sua vida por nós. Então isso significa que a nossa Páscoa não é sobre ovos, não é sobre coelhos, não é sobre rituais humanos, mas é sobre o que? Obediência a Deus. É sobre o sangue do Cordeiro sobre a nossa casa, é sobre a libertação do Egito espiritual, no contexto de prisões emocionais, prisões familiares, vícios, heranças de desobediência que muitas vezes nós acabamos recebendo de uma linhagem. Então, olha, quando você é intencional dentro dos tempos proféticos, dentro do calendário, segundo a palavra de Deus, você vai entender que há bênção liberada sobre a sua vida, assim como as trevas estão lançando maldição sobre a sua casa. E você, por não saber, você não se posiciona. É forte isso aqui, né? Então é por isso que eu trago hoje, exatamente hoje, o tema dessa live de uma forma tão profética. Eu coloco aqui, ó, saia do Egito. Então é um chamado, porque Israel, ele foi chamado. Saia, hoje é o dia. Vocês já fiquem prontos, porque já estava havendo um processo de libertação. Já tinha um libertador que estava ali, ó, intercedendo em favor daquele povo para Faraó liberar o povo.
Só que Deus já estava dizendo, ó, fica atento, porque qualquer hora vai acontecer. Então, você tem que seguir um passo a passo. Tem algo que você precisa fazer, porque vão ser 9 pragas aí que vão vir sobre o povo do egípcio, que vai depender somente de mim, porque somente eu vou fazer o impossível, é eu que vou fazer. Mas tem a última praga aí que vai ser liberada e vai depender aí da atuação de vocês. Vai depender do posicionamento de vocês, que foi exatamente essa praga aí que Deus veio, o espírito da morte enviado por Deus veio e matou todos os primogênitos. Agora tinha um passo a passo aqui para o povo de Israel. Tinha que matar o cordeiro, tinha que separar, tinha que colocar a marca do sangue na porta. Então o povo teve que ter uma interação maior pela sua libertação, pela libertação inclusive dos seus filhos. Porque os filhos dos primogênitos de Israel foram poupados por causa de quem? Porque houve posicionamento nas casas, em que seguiu o passo a passo, e inclusive para celebrar a sua própria libertação. Olha só que poderoso isso aqui. Então, vamos libertar os nossos filhos através de quê? Da obediência, dos comandos do Eterno, por causa do sangue do Cordeiro que vai estar marcando, que marca as nossas portas. É desse jeito. E como é que nós vamos estar ativando o sangue do Cordeiro? Porque hoje não é mais sobre você matar o Cordeiro, sobre você manchar a porta, você passar lá. Não é sobre isso, é sobre você ativar o sangue do Cordeiro na sua vida, porque o sangue do Cordeiro é ele que tira o seu pecado, somente o teu sangue. O sangue do Cordeiro de Deus, né? O sangue de Jesus. Então eu tô aqui para dizer a você, mulher, acorde. Acorde em nome do Senhor Jesus. Não permita que o inimigo roube os tempos, que o inimigo roube os marcos espirituais da sua família, porque você é uma atalaia. Eu tenho dito sempre isso aqui para você. Você é uma atalaia, você é uma Neemias de Deus. Você foi chamada para discernir os tempos. Você foi chamada para proteger os seus filhos. E aqui não é sobre padrões de condenar, nem de proibição. É sobre você entender como que o mundo espiritual trabalha, para que você se posicione adequadamente. Não é sobre você ouvir um monte de ditos, de regras, e você ficar no achismo, não pode. Não é sobre isso. Faça as coisas entendendo, vá buscar entender. Vá buscar entender. E se você não sentir no seu coração não entender, continue, ok. Mas eu tô aqui para despertar você. Inclusive, eu trouxe hoje um desafio profético lá no grupo, né? Para que você, toda semana, na verdade, falo isso aqui. Porque você precisa declarar, ser profética, você precisa ser intencional. Eu estou, na verdade, te incentivando. Você que vai ser de acordo aí com a sua fé. Então, eu incentivo você hoje a você ungir a porta do quarto dos seus filhos com óleo ungido, né? Declarando, ó, aqui não é lugar de morte, aqui é lugar de libertação. Por quê? Porque você vai estar se alinhando com esse princípio, com esse tempo profético. Então, em oração, você vai renunciar toda a desobediência herdada. Você vai praticar esse ato profético, esse ato de obediência. Eu disse para você assim, ó, faça um ato em que Deus ele tá falando para você fazer algo e você fugiu por algum tempo. Eu não sei, o Espírito Santo ele vai ministrar no seu coração, mas hoje é um dia de você chamar isso à realidade, trazendo em obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência vai liberar chaves poderosas de libertação sobre você. Então, aquilo que o Senhor falar no seu coração, ore a respeito disso, porque eu creio que o Senhor já esteja ministrando no seu coração para você fazer durante essas lives aí que nós estamos fazendo desde o dia 1º de abril. Hoje já é a 12ª live que nós estamos falando aqui, voltados para a educação dos filhos. Então, qual é a ação que Deus ele já falou com você desde o comecinho para você fazer e você ainda está resistindo, seja lá pelo que for? Toma coragem hoje. Toma coragem e faça isso em nome de Jesus. Então, aproveite o tempo profético e faça o que Deus já mandou você fazer e você estava adiando. Faça em nome de Jesus. Então, quando você entende aqui a verdade bíblica que está por trás de todas essas festas, de acordo com a palavra de Deus, você vai começar a preparar a sua casa para os processos, para a libertação, e não para, distração, porque olha como o inimigo trabalha, como o mundo trabalha. Então, o inimigo trabalha trazendo várias distrações, distorcendo, inclusive,
a essência das festas bíblicas, do que está escrito na palavra de Deus, para que venha estar levantando altares para tronos malignos, né? Para que ele estabeleça o governo dele, porque tudo é intencional. Só que nós temos que colocar isso na cabeça. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Olha só aqui, ó. Costumam fazer isso enquanto eles dormem. É sobre isso aí. Fazer isso aí intencional. Em nome de Jesus. Aqui não tem ovo certo. Aqui tem óleo da unção para ser derramado sim. Ou seja, o sangue do Cordeiro. Glória a Deus. É sobre isso aí. Então deixa eu trazer aqui para vocês um pouco mais de conhecimento a respeito aqui da deusa Ostara, né? Que é a falsa mãe da Páscoa, se é que assim nós podemos falar. Eu quero trazer mais aqui a nível de conhecimento, porque eu não quero dar foco. Aqui é para trazer o conhecimento para você já ficar desperta. Mas o foco da Páscoa não é nem deve ser nenhuma entidade. E sim é Jesus Cristo de Nazaré. Então a deusa Ostara, né, ou Eostre, como é conhecida na tradição germânica, é uma entidade pagã associada aqui à primavera, à fertilidade, à renovação e à sensualidade. E logo logo você vai entender que ela vai, tudo que eu vou falando aqui, ó, vai chegar em um lugar só, em um lugar onde tem um trono que rege, lamentavelmente, né? Rege a terra. E a nossa família também acaba sendo muito influenciada, inclusive tem familiares nossos que levantam altares para esses tronos e que não pode ser nós, né? Não pode ser nós de forma alguma. Shalom, shalom, minha amada Jussara. Boa noite, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, segundo os históricos, né, antigos aqui, os povos germânicos, eles celebravam um festival chamado Eosturman. É um negócio assim que fala, né? Um nome aqui meio esquisito. Que significa o mês de Eostre, ou seja, o mês da deusa Ostara. Então, era durante aqui o equinócio na primavera, por volta de março. Olha só isso aqui. Então, essa deusa, ela era venerada como uma portadora de uma nova vida. E os rituais que eram levantados para essa deusa era como? Era a pintura dos ovos com símbolos mágicos. Então, tudo onde tem magia, a gente já sabe que não vem de Deus. Deus não faz magia. Deus não é mágico. Deus, ele opera milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Mágica não vem de Deus. Outro costume aqui da época, né? Onde se levantava o altar de adoração, a forma como se festejava. Soltura de coelhos, que eram vistos aqui como o símbolo da reprodução e da fertilidade. Além do mais, tinha sacrifícios simbólicos para a colheita e para a fertilidade nas mulheres. Então, essa festividade aqui, ela foi absorvida, ela foi adaptada, porque a questão aqui é a adaptação. Ela foi adaptada pelo cristianismo romano no processo aí do sincretismo religioso. Então, dentro dessa cultura aqui adaptada, aí se deu origem à Páscoa moderna que a gente vê com coelhos, com ovos, que nada tem a ver com a libertação do povo de Deus e nada tem a ver com o sacrifício pascal, o sacrifício do nosso Cristo. Nada tem a ver. Então você vai ver que tudo vem o quê? De adaptações. E lamentavelmente, o quanto nós temos visto muitas igrejas pegando festividades pagãs, festividades do mundo e adaptando para trazer para dentro da igreja. Trazendo as maldições, né, o que está intrínseco ali naquelas festas para a própria igreja. Oremos e vamos fugir da aparência do mal em nome de Jesus. Então tem uma conexão muito forte aqui dessa deusa com deuses pagãos que a Bíblia nos traz, né, a revelação. Então tem aqui a questão da adoração à fertilidade, à natureza e às estações, que sempre foi combatido por Deus no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Por quê? Porque eram cultos que desviavam o coração do povo para onde? Para a idolatria, para alianças espirituais diretas com demônios. Então tem alguns exemplos aqui que você vai ver que tem uma associação direta com essa entidade que eu estou falando. Astarote, né, que também é conhecida como Astarte e como Istá. Então, Ostara, ela tem essas semelhanças aqui com Astarote. Então, Astarote é também a conhecida, né, como a deusa da fertilidade, a deusa da sexualidade, que era adorada por muitos povos antigos e ainda continua sendo, né? Então também é chamada de deusa mãe. É chamada também de rainha dos céus, como lá em Jeremias capítulo 7, versículo 18. Olha só, os filhos apanham a lenha,
Os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a massa para fazer bolos à rainha do céu, provocando-me a ira. Era o Senhor falando através do profeta Jeremias para o povo, mostrando o que era que estava acontecendo, o porquê da destruição de Jerusalém, a destruição do povo de Deus, porque o povo tinha se corrompido, entrando por caminhos ocultistas, por caminhos da idolatria. Então, aqui está muito claro, inclusive tem Bíblias com versões mais atuais, que vai trazer aqui essa parte aqui da deusa mãe ou da rainha dos céus como uma entidade também muito conhecida, propagada hoje também como Lilith, como é conhecida aí pelos judeus. Então, a Bíblia relata aqui que Israel, ele foi duramente punido. Por quê? Porque adorou essa entidade. Então, levantou altares, fazendo sacrifícios e participando diretamente de rituais pagãos. Inclusive, homens de Deus acabaram, se corrompendo. Reis, o próprio Salomão, como eu sempre falo aqui. Então, trouxe esses altares de trevas, para o meio do povo, conduzindo o povo aí, fazendo com que o povo pecasse, idolatrando. Então tem uma outra conexão aqui também dessa deusa com outra entidade que na Bíblia também ela é chamada de Moloque. Então é outro deus pagão aqui que ele exigia sacrifício de crianças. Inclusive o nome Moleque tá ligado aqui também a Moloque. Às vezes a gente fica chamando as crianças de moleque, a gente está trazendo algo muito negativo aqui para as crianças. Então, se você chama, tem esse costume, reflita sobre isso aí, se vale a pena, Moloque era a entidade que exigia sacrifício de crianças. Eu sempre estou falando aqui para vocês sobre o livro, da Kátia Alencar, onde ela traz aqui bastante sobre esses conteúdos aqui para você abordar um pouco mais de clareza. E nesse primeiro capítulo aqui, gente, é de dar nó na garganta, sabe? De você chorar, de ver pelas pesquisas, porque aqui a gente está falando dos povos antigos. Eu estou trazendo referência aqui de Levítico, capítulo 18, versículo 21, mas aqui ela traz uma pesquisa assim, de contemporaneidade, sabe? De coisas mais recentes, de acontecimentos. E hoje talvez esses sacrifícios não sejam tão divulgados, tão vistos no contexto sacrificar, matar literalmente, mas Moloque tem recebido o sacrifício das crianças de outras formas também, sendo que esses sacrifícios físicos não estão ignorados, Não quer dizer que não existem mais, muito pelo contrário, o inimigo continua agindo e tem datas específicas. Então o que é que o inimigo faz? Ele traz um foco de distração sobre a população, especialmente sobre os pais, porque os pais ficam tudo envolvidos ali e tal, e acaba deixando as crianças vulneráveis espiritualmente, emocionalmente e até mesmo fisicamente. E o que é que o inimigo vem? Faz, rapta. Você vai ver que tem muitos sequestros, tem datas específicas aí que tem muitos sequestros e há uma necessidade de ter um discernimento sobre isso aí e trazer proteção. E é isso que o Senhor convida você para ser. Um Neemias, é essa pessoa que o Senhor quer que você seja na sua casa. Um Neemias para erguer os muros de proteção sobre a sua Jerusalém, que é a sua casa, em nome de Jesus. Então, Moloque aqui, embora ele não é ligado, essa entidade não é ligada aqui diretamente à fertilidade, a ideia de usar os cílios nos rituais aqui tem origem na mesma raiz, que é o quê? É a adoração que rouba a glória de Deus e que contamina a família. Então, uma vez que o foco não está em Deus, o foco não está no sacrifício de Jesus, não está na libertação do povo, não está na essência, a essência não está sendo trazida, então o que é que vai acontecer? O foco está indo para outros lugares onde as crianças estão sendo sacrificadas aos poucos. E outra entidade aqui que traz uma referência muito forte também é Baal. Baal é uma entidade bastante conhecida aqui, que vocês sabem muito bem. Baal era um deus conhecido aqui como o deus da colheita, Deus da fertilidade, e era muito adorado também nos tempos bíblicos. E o povo de Israel, por incrível que pareça, frequentemente caía no pecado do sincretismo. Eles adoravam a Deus e ao mesmo tempo prestavam culto a Baal. Você vai ver lá em 1 Reis capítulo 18, inclusive tem alguém por trás disso, porque há uma sociedade, por assim dizer, são as uniões dos principados, das potestades agindo contra o povo, contra a população. Você vai ver lá que no sacrifício,
dos profetas de Baal, né, quando Deus usou Elias e tal, só dos profetas de Baal eram 450, mas tinham também os outros profetas que eram associados à rainha dos céus, que é exatamente como a gente traz também dentro de vários nomes que a Bíblia vai trazendo, que é o espírito de Jezabel, que atua de várias formas, tanto nessa questão da sensualidade, da sexualidade distorcida, quanto também da questão da religiosidade, do autoritarismo religioso, de muita agressividade, de abuso espiritual, literalmente, onde a opressão do povo, usando muitas vezes, e a gente vê isso ainda acontecer, usando a palavra de Deus para trazer opressão para o povo. Então, tudo isso aqui vem debaixo de uma influência. Então, são altares que são levantados, são líderes contaminados, altares, né, púlpitos literalmente contaminados, onde está trazendo contaminação para o povo. Então, nós temos que discernir, procurar entender o que a palavra de Deus está dizendo, porque a verdade é que traz a libertação. E o que era que gerava essa distorção toda aqui, ó? Sequidão espiritual, esterilidade e, no final, sempre dava em quê? Cativeiro. Cativeiro. Hoje nós vemos cativeiros espirituais, cativeiros emocionais, porque pode ser que você diga assim: eu sou livre, eu vou para onde eu quero, mas quantas pessoas, mesmo estando na igreja, são cativas, são escravas, não conseguem ser livres, não tem paz na alma, não consegue paz para dormir, não consegue paz para resolver os problemas com serenidade, não consegue discernir uma situação em que precisa se posicionar em oração, está sempre debaixo de perturbação. Então, como que a igreja não vai tratar isso, gente? Não tem cabimento isso. A igreja precisa tratar isso. Então, tem um perigo aqui por trás de tudo isso, que é esse tal do sincretismo, porque ainda existe esse sincretismo disfarçado. Então, hoje a gente vê que o culto a essas entidades aqui, elas não vão aparecer mais com esses nomes, né? Astarote, Ostara, não vai aparecer. Mas, vai estar disfarçado aonde? Nas festas populares, nas tradições que aparentemente são inocentes, nos desenhos infantis, nos símbolos, né? Nos símbolos culturais, nos filmes, como eu já vim falando essa semana toda, trazendo vários conceitos aqui. E inclusive aqui entra os ovos da Páscoa, o coelhinho da Páscoa, né? Que são símbolos rituais pagãos. E olha a musiquinha, coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Olha só que forte isso aqui. E eu vejo Deus aqui trazendo tudo, né, no tempo certo. Hoje eu recebi logo pela manhã, eu recebi uma mensagem de uma mulher que mandou uma mensagem que não está ciente, né, que não está acompanhando as lives, não está ciente desse assunto. E é lógico que tem uma base, mas sem noção, ela compartilha um sonho comigo em que tem um dado momento em que um ovo com uma aranha dentro, precisou ser destruído, né? Em um ato profético que eu estava fazendo no sonho. E aí sai do que? De dentro desse ovo, uma aranha. Olha só, Deus confirmando tudinho, exatamente quando a gente está nesse tempo específico. Então, eu tô trazendo verdade para você, inclusive já tá aqui, ó, o portal já se abrindo, glória a Deus. E eu tô trazendo para você essas verdades para que seja para você libertação. É para que traga para você libertação. Então, Páscoa sem o Cordeiro é igual o quê? Páscoa é festa sem redenção, porque o Cordeiro vai representar a redenção. Então, Páscoa sem o Cordeiro, sem Jesus, não é o desenho do Cordeiro, não. Porque às vezes a gente muda o Cordeiro, mas a intenção continua sendo a mesma, por falta do conhecimento. Então, eu dentro desse contexto aí escolar, a primeira coisa que quando eu entendi, não vou mudar o coelho, vou mudar o cordeiro, a simbologia do cordeiro, mas é muito mais além do que isso. Então, já era Deus trabalhando na minha mentalidade, sem sequer imaginar que eu estaria aqui, né, que eu estaria trazendo todo esse conceito para vocês. Então, Páscoa sem Cordeiro é o mesmo que festa sem redenção, sem sangue, ou seja, sem sentido bíblico. Porque é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você for fazer aqui um estudo sobre isso, vai procurar estudar sobre o Cordeiro na Bíblia. Você vai ver que o primeiro
ato, a primeira oferta, as primícias, que o próprio Abel ia ofertar o que era no tempo certo. Deus, ele rejeitou a oferta de Caim, porque era no tempo errado, ele não estava atento, o coração dele não estava em ofertar de verdade. É muita coisa envolvida aqui, meu Deus. Então, quando a família cristã, ela celebra a Páscoa sem esse discernimento espiritual, sabe o que ela está fazendo? Abrindo brechas, principalmente aqui para os filhos. E quantas vezes nós abrimos essas brechas sem termos conhecimento? E o Senhor perdoa, né? Por causa da nossa ignorância. Mas agora você está sabendo, você já não é mais ignorante. Então você, de repente, viveu. Eu participei, eu fiz muito disso, tanto participei quanto promovi. Gente, quantos e quantos ovos e ovos eu comprei, tipo, né, eu tava seguindo um ritual, um ritual que eu quero dizer que é um calendário escolar, né, tem toda essa questão aí, mas ali havia uma cegueira espiritual também da minha parte, né, porque eu poderia usar outros elementos, outras ferramentas, mas não, porque o que as crianças gostam? As crianças ficam tudo louca, as crianças ficam tudo doidinha. Aí você vai ver como é que ainda tem altares levantados para mamon aqui, porque você vai pegar, por exemplo, um tablete daquele de chocolate, né, na época da Páscoa, você vai pegar o tablete ali e você vai ver, o valor é X, com aquela quantidade de gramas. Aí você vai pegar um ovo da Páscoa, nesse período principalmente. Você vai ver a mesma quantidade de gramatura ali, do tablete, né? Aí você vai ver o preço, tipo, se o tablete aí, vamos dizer aí que é 10 reais, né? Sei lá, não tenho noção de quanto seja. Se for 10 reais, o ovo da Páscoa vai ser o quê? 50, 100. Olha que absurdo, que diferença, sendo que na verdade é a mesma marca, é o mesmo chocolate, é o mesmo material, só que pelo fato da configuração de ser a Páscoa, um papel bonito, atrativo que se coloca e tal, aí acaba entrando nesse sistema aí também de altares levantados para Mamon aqui, e Mamon trazendo roubo, né? Roubando diretamente. Então, quando nós celebramos a festa da Páscoa sem entender o conceito bíblico, a intencionalidade bíblica, nós estamos trazendo infiltração dos valores mundanos para dentro da nossa casa. Estamos fazendo confusão espiritual, apatia à palavra de Deus e rebeldia, desobediência. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós vamos ser semelhantes àqueles pelo qual nós adoramos. Então, se essa adoração ela é consciente ou não inconsciente, a palavra de Deus já lançou aqui. Foi uma maldição lançada aqui através da palavra de Deus, né? A boca de Deus. Tornem-se, pois, semelhantes a eles, aqueles a quem assim o fazem e aqueles que assim adoram. Então você vai entender o porquê que muitas vezes a criança, o filho, teve aquele comportamento. Se houve um altar que foi levantado, e todo altar levantado precisa ser derrubado. Olha quantos altares que precisou ser derrubado pelo profeta Elias. E quanto tempo que Elias ficou ali, ó. Parecia ser uma pirraça, não era uma pirraça. Não, aí Elias dizia, ai, grite mais, faça não sei o que. Elias estava ganhando tempo porque ele precisava fazer aquilo dentro de um horário profético, inclusive. Quando você vai estudar isso aqui, você estuda os horários proféticos, você entende, ó. Elias esperou exatamente para o horário profético, o horário da libertação, o horário das 15 horas, profeticamente, para ele estabelecer ali o que tinha de fazer. Glória a Deus. Eita Deus, Deus grande e tremendo. É muita coisa, né? Então, tem um selo espiritual da redenção, e esse selo se chama sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus. Então, a única coisa que protegeu ali os filhos de Israel da morte naquela noite, lá em Êxodo 12, como eu trouxe aqui, foi o sangue nas portas. Foi a marca do sangue. Olha só aqui, ó. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora. Êxodo capítulo 12, versículo 13. Lá em Apocalipse, capítulo 12 também, versículo 11, olha o que diz, ó. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, ouviram e obedeceram. Fizeram o que tinha de ser feito. Então, a mensagem que eu tenho aqui para você, é essa mensagem que é um ponto-chave aqui para a sua vida. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui que acabou entrando um som aqui.
Então é uma mensagem poderosa aqui da parte do Senhor. Só há uma marca que vai proteger os seus filhos aí das ações desses tronos pagãos e dessa cultura anticristã, que tem aparência de cristã, mas que não é. É a marca do sangue de Jesus. E hoje você está sendo chamada a você renunciar todo altar erguido aí no mundo, né? Todo altar que foi erguido ao mundo dentro da sua casa. Você trouxe para dentro da sua casa. Se o Espírito Santo de Deus, ele está falando ao seu coração, se ele está te convencendo dessas coisas, então é tempo de você se posicionar. Não adianta de nada você conhecer a verdade e você não agir nela. Não adianta. Tem pessoas que ouvem e dizem isso é o máximo, mas não se esforça, não busca se alinhar dentro dessa verdade. E do que adianta? Do que adianta? Saber e não fazer não é posicionamento. Não tem mudança sem posicionamento, não tem. Não tem. O primeiro passo é o conhecer. O primeiro passo é você identificar. Levantei altares, mas o Espírito Santo, ele precisa gerar no seu coração o arrependimento. E o arrependimento, ele vai vir pela consciência. E a consciência é exatamente você saber, Senhor, poxa, eu não sabia disso aqui. Me ajude agora. O que é que eu faço agora? Me ajude. Então você precisa orar para que o seu coração seja tomado pelo arrependimento. E outra, tem situações que você não tem que pedir, querer entender primeiro, não. É pela obediência, senão você perde o tempo. Você perde o tempo, ó, e virou o tempo, o portal se fechou, você perdeu. Já pensou que coisa séria? Então esse é o tempo de você fazer essa renúncia. Esse é o tempo de você quebrar com todas essas alianças que você fez inconscientemente com os tronos espirituais e você declarar em nome de Jesus: na minha casa não tem altares para deuses pagãos. Você tem que ser uma vigia. Aqui só reina o Cordeiro Santo, o leão da tribo de Judá. Aleluia. E esse é um tempo exatamente que eu estou trazendo você para essa consciência. Agora, a Páscoa bíblica, que ela foi instituída ali no livro de Êxodo, capítulo 12, foi exatamente para Deus mostrando como cada família iria sacrificar o cordeiro. Você vai ver, por isso que eu digo, você tem que ler esse capítulo para você ver. Deus, ele está dando tudo destrinchado lá. Então, aqui era uma direção que o Senhor estava dando. Só que foi a última praga, né? A última praga, você vai ver aqui, como eu falei, Deus, ele lançou sobre o povo do Egito 9 pragas. Não precisou da interferência de ninguém. Não precisou de ninguém, nenhum dos povos de Israel, ninguém. Agora a 10ª não. Aí Deus disse, ó, se prepara, porque você tem que se posicionar, porque eu faço a minha parte, mas você tem que fazer a sua também. Não é só ficar, Deus proverá, tá na mão de Deus, Deus tem a misericórdia. Tem gente que acha que dizer sangue de Jesus tem poder, tá repreendido em nome de Jesus. Parece que isso aí são palavras mágicas que vão resolver tudo. Não é bem desse jeito. Então, a última praga que antecede a saída do Egito, a saída de Israel lá do Egito, né, da escravidão, marca exatamente esse tempo profético. E Deus disse assim, ó, isso aqui será para você como celebração perpétua. Então, não é uma celebração aqui, hoje, para nós celebrarmos com alegria, principalmente porque aqui estava sendo feito sacrifício. Jesus, na Páscoa, ele estava morrendo. Então, na verdade, quando se celebra a Páscoa aí no mundo, nós estamos celebrando a morte de Jesus. Só que não é celebrar a morte de Jesus, é celebrar o sacrifício, é celebrar a vida, a ressurreição, que aconteceu alguns dias depois. Só que, por incrível que pareça, a gente vai acabar celebrando naquele tempo ali, quando na verdade não é a ressurreição, né, que está celebrando, é a morte. Então, foi depois de 3 dias que veio aqui a ressurreição, né? No primeiro dia da semana, quando a tumba estava vazia, glória a Deus. Então a Páscoa aqui para nós, ela tem que marcar a morte do Cordeiro, o sangue derramado para nos proteger e para nos libertar. Só que quando a gente está celebrando na data do calendário gregoriano, perdemos o time. Já perdemos, já passou. Lógico que Deus, ele conhece o coração, ele vai reconhecer, ele vai ser por causa da ignorância. Mas uma coisa é você saber e você não se ajustar. Então, faça você a diferença. Então, eu quero conectar tudo isso aqui que eu falo, né, que eu falei hoje aqui com você, na vida do seu filho, porque hoje
Hoje o Egito, ele pode representar muitas coisas que aprisionam: a desobediência, a idolatria, os medos, os ciclos familiares de repetição, né? Os cativeiros emocionais, os cativeiros espirituais e também os cativeiros financeiros. Então é por isso que eu tô aqui para lembrar você. Ele quer trazer a morte. Quem é ele? Satanás. Satanás, ele quer os nossos filhos. O propósito dele é os nossos filhos. Ele quer que a próxima geração fique presa ao Egito. E você não pode deixar. Nós não vamos permitir, em nome de Jesus. Então, assim como o Senhor libertou os primogênitos lá em Êxodo 12, Ele entregou o seu primogênito, o seu único filho, Jesus Cristo, para tirar o pecado do mundo. Olha que poderoso isso aqui. E como mães intercessoras, mulheres sábias, mulheres posicionadas, nós temos o dever de marcar as nossas casas com o sangue do Cordeiro. Temos o dever de viver em obediência. Temos a obrigação de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, para que eles não se percam. E o desafio já foi lançado. Agora só falta você fazer. Não permita, minha amada, em nome de Jesus, não permita que o sangue de Jesus seja desperdiçado na sua casa. Não dê altar para outro trono. Não dê. Não expulse Jesus da sua casa, trazendo outras coisas que não vão condizer com o que a palavra do Senhor diz. Então se posicione, unja, jejum, profetiza, ora, haja, porque há libertação para o seu filho, há saída. A Páscoa aqui é apenas o início da jornada, sabe por quê? Porque o deserto vem depois, mas sabe qual é o destino final? Aleluia! A terra prometida. É a terra prometida. E os seus filhos vão entrar com você nessa promessa. Você crê nisso? Então saia do Egito hoje, em nome de Jesus. Liberte os seus filhos dessa praga, em nome de Jesus. Viva a obediência e cubra a sua casa com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. E eu vou encerrando a live por aqui. E vamos orar para finalizar, agradecendo ao Senhor pelo que Ele nos trouxe hoje, e que o Espírito Santo Ele ministre melhor dentro do meu e do seu coração, e que vamos mergulhar por inteiro nesse portal que se abre, nesse momento profético, e vamos trazer essa reflexão para a nossa vida. Entenda que seu filho, ele não pode continuar mais no Egito. É você que vai libertá-lo, porque assim como foi com o povo de Israel, para ter a libertação, a liberdade, o livramento para os seus filhos, o povo de Israel teve que fazer uma interação. Eles tiveram que cooperar com Deus. E o Senhor está chamando você para você cooperar com o trabalho que Ele tem para fazer. Não adianta você dizer, Deus, liberta o meu filho, mas você não faz. É a mesma coisa de povo de Israel dizer, Deus, liberta meu filho, mas o chamado estava sendo feito. Mata o cordeiro, vai lá, assa o cordeiro, celebra, e vai lá, já celebra a saída já. E outra, a celebração era feita com o quê? Com ervas amargas, pão sem fermento. Então não era para comemorar nada não, é para representar, olha quantos anos que nós ficamos aqui. Então a marca da promessa, a marca do sangue do Cordeiro que vai nos livrar, e esse livramento vai ser a cartada final aqui. Nós vamos sair do Egito com tudo, não vamos deixar sequer uma unha. Eita Deus do céu. Então tudo isso é obediência. Foi um ano necessário o povo estar ali, ó, recebendo instrução para aquele dia, e o povo nem sabia o que era que ia acontecer. O povo nem sabia, mas Moisés, instruído por Deus, já estava dando a direção do que deveria ser feito. E o povo já estava entendendo aos poucos, entendendo por obediência. Às vezes você quer entender as coisas, querer racionalizar aquilo que Deus está dizendo para você. Só obedeça, filha. Você não tem que entender nada, porque se você for entender, você vai desbaratinar tudo. Só obedeça. O chamado é obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então vamos orar em nome de Jesus. Pai, nesta hora, Deus Todo-Poderoso, nós queremos honrar o Teu nome, Senhor, porque nós já acessamos, meu Pai amado, esse portal, ó Deus, e nós já estamos aqui, Senhor, Deus, adorando e bendizendo o Teu nome, Jesus, debaixo deste favor, da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Eu quero declarar agora o nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, acima de todos os nomes, é o nome do Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro Santo que tira o pecado da humanidade. Nós nos colocamos agora,
Senhor, diante da tua presença, nesse tempo profético, nesse dia, Senhor, profético que se inicia, Pai querido, ó Deus, a Páscoa, segundo a tua palavra, e nós queremos aqui, Pai querido, declarar, Senhor Jesus, o teu nome, Senhor. Nós entramos aqui com temor, com reverência, Pai, com desejo ardente de libertação, Pai, ó Deus, porque quando nós temos olhado para a história dos nossos filhos, Senhor, nós temos vistos tantas legalidades, Senhor, abertas, Senhor, quantas brechas abertas por causa de comportamento, de atitudes que nós deixamos de ter, e porque também nós agimos, Senhor, de forma contrária à tua palavra, Senhor. E hoje, como consequência, nós temos visto, Senhor, ó Deus, muitas vezes a rebeldia, a desobediência, Senhor, quantas coisas que tem ferido o nosso coração, que tem nos cansado, que tem nos fadigado, Senhor. Faltou a sabedoria, faltou o conhecimento, faltou o discernimento, mas o Senhor sempre chega na hora certa, Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta hora, Senhor, dentro desse pouco conhecimento que nós tivemos aqui nesta live, Senhor, ó Deus, nós já temos capacidade de entender e de renunciar, Pai, toda aliança, Senhor, com o modelo da Páscoa convencional que nós fizemos um dia, Senhor. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor ministre melhor no nosso coração, que o Senhor venha nos convencer dos nossos atos, que não seja eu aqui falando para convencer nenhuma mulher, Pai, porque eu não quero também ser convencida por elas, nem tampouco por ninguém. Eu quero ser convencida pelo Teu Espírito, ó Deus amado, e os sinais que eu tenho visto na minha vida são o suficiente para eu crer, Pai, que o Senhor está me conduzindo por este caminho. Eu quero renunciar agora, juntamente com essas mulheres, meu Pai, todos os símbolos, todos os rituais que não vêm de Ti, Pai, ó Deus, todas as oferendas que nós levantamos para entidades malignas, através dos ovos, dos coelhos, dos altares que nós levantamos, meu Senhor, ao espírito de Ostara, a rainha dos céus, a fertilidade pagã, a cultura, Pai, que consome, ó Deus eterno, ó Pai amado, e que traz destruição, Pai querido, a vida financeira, Pai, altares que são levantados. Deus, recolhe, Pai amado, os nossos dinheiros, Senhor. Recolhe, Senhor, toda a energia que foi implantada, que foi lançada, Senhor, em cada compra que nós fizemos, meu Pai. Ó Deus, em que levantamos altares de idolatria, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos perdoa. Nós renunciamos agora, Senhor, e nós declaramos agora em Teu nome, Jesus, que não há trono, Pai, não há lugar mais para tronos pagãos na nossa casa, Senhor. Não é essa a verdade que nós queremos viver, porque isso é uma mentira que o inimigo traz, Senhor. Ó Deus, como verdade no mundo, meu Pai, mas nós conhecemos a verdade agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a verdade que Tu és o Cordeiro, meu Pai, e que nós precisamos celebrar, Pai amado, segundo, Pai, a Tua palavra. Deus, é no nome de Jesus somente isso que vai nos trazer proteção, Pai. Oh Deus, não é achismo, Senhor, não é falácia, não, Senhor, não, Pai querido. Oh Deus, é verdade que liberta, Senhor. Oh Deus amado, eu oro nesta hora declarando que o primogênito de Deus, o Filho perfeito que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, oh Deus, esse que vai reinar na nossa casa. Entra, Senhor, e vai trazendo agora purificação em cada cômodo, Pai, da nossa alma, em cada compartimento, em cada área, Senhor, que precisa de cura, de libertação. Vai passando o Teu sangue, meu Senhor, sobre nós, Pai, em nome de Jesus Cristo. Relembramos o Teu sacrifício, declarando, meu Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que o Teu sangue está sobre nós, o Teu sangue que nos purifica, que nos faz alvo mais que a neve. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor morreu, Jesus Cristo de Nazaré, não para que nós vivêssemos, Pai amado, debaixo de uma tradição, mas que nós vivamos, Pai amado, uma libertação, e nós queremos viver constantemente sendo libertos, Senhor, de todo pecado, de toda acusação, de todo protocolo do inferno, em nome de Jesus Cristo. Vai abrindo agora, Senhor Jesus Cristo, da Tua porção, da Tua unção, Senhor, que é liberada, Senhor, dentro desse portal, meu Pai, que se abre neste momento pelo Teu calendário. Que essa, Senhor, seja uma noite, Pai, da marca do sangue, da proteção, da separação, Pai, assim como foi em Êxodo 12, conforme a Tua palavra determina, que a morte passe longe das nossas casas, Senhor. Nós consagramos a Ti os nossos primogênitos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Consagramos agora em Teu nome, Jesus, os nossos primogênitos, e declaramos que há sangue nas nossas portas, a obediência, Pai, nos corações dos nossos filhos primogênitos. Nós trazemos esta verdade, e aqueles que estão afastados da Tua presença retornarão, Senhor, porque eles não têm para onde correr, porque eles têm a marca da promessa, a marca do sangue, a marca do Cordeiro Santo de Deus. Eu oro agora
Pai amado, declarando, Senhor Jesus Cristo, essa vitória, essa bênção, Senhor, esse favor sobre todos os primogênitos de todas as mulheres que estão aqui, Pai, acompanhando esta live, vendo esta oração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro agora sobre os nossos filhos, em nome de Jesus Cristo, não há lugar para a morte, mas há lugar para a vida, meu Senhor. Meu Pai, nas nossas casas não vai reinar a desobediência, mas vai reinar o Espírito da verdade que o mundo não conhece, Senhor. Mas na nossa casa, esse Espírito da verdade vai ser conhecido sim, Pai, porque nós estamos aqui nos levantando para isso, Senhor. E eu proclamo agora, declarando: o sangue do Cordeiro agora está sobre os umbrais e nenhuma praga nos alcançará, em nome de Jesus. Deus vai libertando os nossos filhos do Egito, da rebeldia, do cativeiro espiritual, da influência do mundo, Senhor, da frieza, da distração, das festas, das ideologias, Senhor, ó Deus eterno, das alianças emocionais e espirituais que tem afastado os nossos filhos de Ti, Senhor. Levanta uma geração, Pai, que não negocia o sangue do Cordeiro, que não mistura o santo com o profano. Levanta esta geração, Senhor, que entende a diferença entre o que é Tua vontade, ó Deus, e entre o que é cultura de trevas, de um sistema corrompido, meu Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, nos dê sabedoria, Senhor, para que nós possamos viver a Tua Páscoa, Senhor, para que nós possamos viver as Tuas promessas, tudo aquilo que está, Senhor, intrínseco nas festas bíblicas, aquilo que nós precisamos extrair, Senhor, a essência de tudo isso, Senhor, para que nós possamos nos alinhar, porque o Senhor nos chama para um tempo de alinhamento. Nós precisamos alinhar as nossas vidas, Senhor, ao centro da Tua vontade. Precisamos alinhar as nossas vidas aos Teus princípios, meu Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria, Pai, para que nós possamos nos posicionar, Senhor, como Miriam, Pai querido, se posicionou, meu Pai querido, ó Deus eterno, assim como, ó Pai, ela se posicionou diante daquelas mulheres, meu Senhor, ó Deus eterno, que estavam ali, Pai, ó Deus de Israel, Espírito Santo, que assim também nós vamos nos posicionar, Pai querido, como aquelas parteiras que estiveram atentas, meu Senhor, ó Deus Santo, para que nenhum filho se perdesse, Pai, aqueles que foram, Senhor, chamados, Senhor, para o sacerdócio, aqueles que foram chamados, Pai, para a libertação, assim como Moisés, Senhor, foi protegido, Senhor, por causa do posicionamento de Miriam, sendo ela uma criança, Pai, porque ela foi instruída por uma mãe, assim como aquelas parteiras, meu Senhor, protegeram, meu Pai, a vida de tantos meninos hebreus, meu Senhor, oh Deus de Israel. Eu oro nesta hora para que nós nos posicionemos como intercessora, que não aceitam a morte como sentença, meu Senhor. Vai guardando agora os nossos filhos de toda a influência dos falsos tronos, que eles cresçam, Senhor, marcados, selados, conduzidos pelo Espírito Santo, Papai. Nós colocamos as nossas vidas aqui, Pai, em obediência a Ti, rasgamos o nosso coração perante o Teu altar e imploramos, Senhor, imploramos, nos ajuda a deixarmos para trás tudo aquilo que ainda está preso no Egito, Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, pela fé, eu declaro agora, Senhor, que essas mulheres saem junto com seus filhos, junto com tudo que é delas, Senhor. Eu gero, Pai querido, nas regiões celestes essa verdade, Pai. Que essa mulher saia agora, Senhor, do Egito, do cativeiro, Senhor, onde ela estava presa com sua família. Eu declaro agora, em nome de Jesus Cristo, pela fé, essa mulher ergue agora, Senhor, o altar, Senhor, a Ti, Pai, e sai confiando em Ti, Pai querido, ó Deus, e tudo aquilo que o inimigo roubou, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, ele vai se ver obrigado por Ti, Senhor, pela Tua justiça, Senhor, a devolver. Devolve agora em nome de Jesus, assim como foi no tempo, Pai amado, em que o povo de Israel saiu da terra do Egito, Senhor, cativo estavam perante, ó Deus amado, tantos anos, meu Senhor, mas, Pai amado, ó Deus eterno, a última cartada foi quando o Senhor trouxe livramento sobre todos os primogênitos egípcios, Senhor, ó Deus, e a instrução foi: Rói, vai lá buscar, porque eles vão ter que devolver tudo. E o povo de Israel, que antes era pobre, cativo, saiu de lá, Pai querido, liberto, ó Deus amado, liberto daquele cativeiro, Senhor, ó meu Pai amado, e rico, meu Senhor, ó Deus eterno. E o que foi que ele encontrou no caminho? O deserto, Pai, o deserto, Senhor, ó Deus, porque muitos até saíram, Senhor, do Egito, mas o Egito não saiu das suas mentes. Meu Deus, não deixa, Pai amado, que nós vivamos aprisionadas, Senhor, no Egito, nas nossas mentes, mas que nós sejamos libertas por completo, em nome
nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós entramos nesse tempo profético, esse tempo profético de libertação. E eu venho aqui na autoridade do nome de Jesus profetizar libertação sobre as casas, sobre as famílias, sobre os filhos, sobre as mulheres, sobre os maridos, sobre os parentes, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai amado, ó Deus eterno, direciona essa mulher, Senhor, para que ela venha levantar ofertas para Ti, meu Senhor. Ó Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, que elas venham se posicionar, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Dentro dessa verdade, Senhor, nós selamos esta oração em nome de Jesus, o Cordeiro perfeito. Nós declaramos agora que as nossas vidas pertencem ao Senhor para todo sempre. Nós selamos as nossas portas agora, Senhor, com o sangue do Cordeiro, e acessamos esse portal pela fé, declarando todas as bênçãos, Senhor, declarando, Senhor, vendo, Pai, a visão de futuro nossa é a terra prometida, Senhor, da visão clara de qual é a terra prometida que esta mulher precisa ter, qual a visão de futuro que ela precisa ter, Pai, para que ela possa marchar, mesmo sabendo, Pai, que a partir de agora, Senhor, ela vai entrar no deserto, meu Pai. Dependendo do posicionamento dela, o deserto será difícil de sair, Pai. Ah, Deus, mas é tempo, Senhor, de olhar, Pai, com fé para o futuro, na certeza de que o Senhor, Pai, já fez. Não deixa que essa mulher se contamine, como o povo de Israel se contaminou, Senhor, pelos espias que trouxeram informações erradas da terra prometida, Pai. Não deixa, Pai Santo, porque ainda assim nós percebemos, meu Pai, que o inimigo ele faz de tudo para continuar mantendo o povo preso no cativeiro, Senhor. Mas o Senhor nos chamou para a liberdade. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, e nós nos apossamos, nos apropriamos desta verdade. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja para todo sempre o nome do Senhor nosso Deus. E eu quero que você entenda que a partir de então, já é contado aqui, a partir de hoje, daqui a mais ou menos 50 dias, 50 a 52 dias, não me recordo aqui agora, mas acho que é 50 dias, é quando o povo, depois que Jesus, ele ressuscita, depois que Jesus retorna ao céu, ele diz, olha, não vos deixarei órfãos. Olha que conexão poderosa, que conexão poderosa. Eis que eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Agora também ele falou, mas você vai receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre você. O Senhor me deu essa palavra hoje pela manhã. Quando eu acordei, que eu fui na palavra, eu sempre faço assim, antes de dormir eu digo, Deus, qual é a última palavra que o Senhor vai falar para mim? Ó, a palavra que o Senhor falou para mim ontem foi, batei, abri-se-vos-á. Buscai, pedi e dar-se-vos-á. Foi essa palavra. Quando é hoje de manhã, Deus, qual é a palavra? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, olha, dentro de casa, na família, dentro de si mesmo, né? Porque tu falam de si e de tudo que é seu, em toda a Judéia, ou seja, no meio da sua parentela, em Samaria. Em Samaria é aquele povo que não acredita, porque os samaritanos não criam na promessa de Deus, não criam em Jesus, e foram acessados, foram reconciliados com Cristo através da mulher samaritana e até os confins da terra. Ou seja, o Senhor te chamou para a liberdade, e você tem que testemunhar essa liberdade para sua família, para os seus parentes, para os povos que não acreditam, até os confins da terra. E então sim, quando o evangelho de Deus, se ele for pregado por toda a face da terra, então verá o fim. Aleluia, glória a Deus. Amadas, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, e que você receba essa palavra no seu coração e busque viver a liberdade pela qual o Senhor Jesus já te deu. Um grande beijo para você, um grande abraço, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Vamos retornar amanhã, vamos fazer a live amanhã, pela manhã, que o Senhor venha, né, conduzir aquilo que Ele quer que nós tragamos, né, que nós viemos falar em nome de Jesus. Pelo meu planejamento aqui, amanhã nós vamos falar sobre ressurreição, né? Vamos falar sobre o ressuscitar, mas aqui não é o ressuscitar, vamos celebrar Jesus ressuscitou. É não, acorda, mãe, acorda. Teu ventre gera legado. Tem um legado que foi gerado dentro do seu ventre espiritual, e você vai, em nome de Jesus, se apropriar dessa verdade. Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus, e até amanhã.